Bom dia, graça e paz. Bom, eu sou o Rogério. Prazer a todos e como todos nós aqui, eu estou em restauração, né? Amém. Bom, eu fiquei com a cereja do bolo, né? Esse 8º passo, não puder colocar aí, é o passo de repartir, né? Então, nós já vimos aqui, passamos por uma série tremenda, uma série que me provocou muito, eu acho que vocês também, uma série que nos levou a pensar bastante sobre a nossa vida. Nós nos entregamos ali realmente a Deus sem reservas. Essa série nos mostrou que nós tínhamos muitos quartos escuros que precisavam ser abertos, né? Nós tínhamos algumas lacunas a serem preenchidas e nós precisávamos então que Deus viesse fazer essa restauração por completo. E aí quando então nós somos agora, vivendo agora, restaurados, curados e transformados, a gente agora tem esse passo de repartir. Então esse passo diz o seguinte: entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Então, a gente percebe aqui que tem muito sentido em Deus nos restaurar, mas tem mais sentido ainda se nós levarmos esta restauração a outros também. Como? De que forma? Através do nosso exemplo, através do meu exemplo e também das minhas palavras. Então, esse repartir é como se eu estivesse levando a minha vida através dos meus relacionamentos, de forma que as pessoas vejam em mim uma transformação, vejam em mim algo novo, vejam em mim algo que vale a pena. Vejam em mim algo que foi feito por um Deus poderoso que transformou a minha vida. Então, a partir desta visualização, as pessoas se interessam. O que essa pessoa tem de diferente? O que fez essa pessoa ser transformada? E é nesse momento, então, que nós vamos repartir aquilo que Deus fez conosco. Eu gosto bastante de uma frase. Sou eu que vou trocar aqui, né? Eu gosto bastante de uma frase do Francisco de Assis. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer aqui? Que a nossa vida fala alto. A nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, elas sim representam a pregação do evangelho de Deus. E aí, se for necessário, a gente complementa com as palavras. Mas a nossa vida faz toda a diferença. E é exatamente isto que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Olha só esse texto, olha. Como faço? Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então Paulo entendeu que a vida dele era um exemplo vivo. Por onde ele andava, por onde ele passava, ele teria que estar emanando ali, exalando ali Cristo na vida dele. E ele não vive uma vida egoísta. Ele fala: eu não vivo para mim, eu vivo para os outros, assim como Cristo fez por nós. Então nós temos o grande exemplo do Salvador, que fez e pagou o preço por nós. E aí Paulo diz: assim como este Cristo me alcançou, eu estou disponível para levar a minha vida, para repartir esta transformação com todos os meus irmãos. E aí então é tudo isso que nós vemos na grande comissão.
É exatamente isso que Cristo quis dizer nesse texto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que eu dei a ênfase no discipulado? Porque esse texto, por muitas vezes, ele é entendido como o foco no verbo ir. Mas o verbo ir, na construção grega clássica, não é o imperativo. É um particípio do presente grego. É como se fosse assim: enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem caminhando por este mundo, indo, façam discípulos. O fazer discípulos é o imperativo do texto. Então, quando nós mudamos isso, nós começamos a entender que eu estou em constante missão. Quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, com a minha vizinhança, nas reuniões da minha família, eu estou indo e fazendo discípulos. Então, nós perdemos aquele paradigma de que só aquele que larga tudo e vai para um outro país é que está fazendo missão. Todos nós estamos na missão de repartir o amor de Deus. Esta é a grande comissão. E aí nós entendemos melhor esta metáfora. Vós sois o sal da terra. Ou o sal para a humanidade, na linguagem de hoje. Nós entendemos que a nossa vida está para dar gosto aos outros nos ambientes em que estamos. Porque o sal, basicamente, ele dá gosto, ele preserva, ele conserva alimentos, né? Os mais antigos sabem de como a carne no sal, ela era preservada antes das refrigerações aí que haviam, e ela cicatriza. O sal cicatriza feridas. Então nós entendemos essa metáfora de uma forma tremenda. Porque quando eu estou indo pela humanidade, salgando, dando gosto aos ambientes, aonde eu chego, as pessoas agora começam a ter sentido, porque a minha vida tem sentido. Então nós ali colocamos gosto nas pessoas que nos relacionamos. Nós preservamos relacionamentos através do amor de Cristo. Nós não estamos ali para gerar rupturas. Nós estamos ali para preservar relacionamentos e para cicatrizar feridas. Olha que coisa linda nos nossos 8 passos da restauração. Cristo nos comparar com o sal para cicatrizar as feridas um do outro. Olha que coisa linda. E aí talvez você pense, mas eu não consigo. Isso é muito para mim. Eu estou aqui querendo ficar meio que no banco aqui, escondidinho. Né? Isso é para os pastores, isso é para os missionários. Né? Eu não tenho essa capacidade. Mas Paulo já lidava com essa situação quando ele escreve em Romanos. Ele diz, meus irmãos, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Olha que coisa linda. Sabem tudo o que é precioso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Então não fique pensando que você não pode abençoar alguém, repartir com alguém a transformação que aconteceu na sua vida. Porque nós somos capazes de aconselhar os nossos irmãos, sim. E é o Senhor que nos incentiva a isso. Amém? Além de sermos capacitados, nós também somos espirituais. Opa, apertei alguma coisa errada aqui? Olha aí. Irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, se alguém for surpreendido em algum pecado, será que alguém peca aqui? Pecamos um monte, todos nós. Se alguém for surpreendido, não todos nós seremos surpreendidos. Em vários pecados, não em alguns. Vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão.
Olha só, então nós começamos a entender que a minha vida não é para ser vivida egoisticamente, individualmente. Deus nos chama como corpo, para um restaurar o outro, para um ajudar o outro. E por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, e se Ele faz parte agora com o seu senhorio e a sua soberania, então nós somos espirituais, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí então nós podemos restaurar um ao outro, nós podemos repartir a restauração do Senhor. E aí nós vamos para uma segunda metáfora. Nós somos, vocês são, e eu sou a luz para este mundo. Para iluminar aonde nós chegamos. Enquanto estivermos indo, estamos iluminando as pessoas, não com o meu brilho, porque eu não tenho luz própria. Assim como a lua que resplandece à luz do sol, Deus nos chama para nós resplandecermos a luz de Cristo. É a luz da cruz que brilha através das nossas vidas. Por isso nós temos condições de iluminar os ambientes mais tenebrosos que nós entramos. Deus nos chama para fazer a diferença neste mundo. Paulo, em outra metáfora, ele diz: vocês são como estrelas iluminadas neste mundo corrompido e perverso. Deus nos chama para fazer a diferença. E aí nós entendemos então esse texto de 2 Coríntios. Olha que texto lindo. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Todos recebem ajuda. Alguns ficam um pouco preocupados com essa palavra todos, né? Alguns calvinistas, mas eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, todas. Para quê? Tem um sentido aí. Tem um motivo, tem uma finalidade. Para que Deus alcança todos e ajuda a todos nas suas necessidades e aflições? Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. Olha que coisa linda e profunda. Deus nos ajuda para que a gente possa ajudar os outros. Então alguns pensam assim: eu não tenho que me preocupar com a vida do meu irmão, né? Aliás, tem um ditado aí mundano, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Acho que alguma coisa assim. Não. No cristianismo não é assim. No cristianismo, Deus nos chama para se preocupar com o seu irmão, para cuidar sim da vida dele, de forma que você possa estar ajudando o seu irmão na sua necessidade, para que você possa estar atento àquilo que ele precisa. Deus pensa a sua igreja como corpo. Deus não pensa a sua igreja como indivíduo. Nós estamos aqui sempre e devemos estar preocupados com a ajuda ao meu irmão. E aí ele finaliza o texto: nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Olha que interessante. Nós não temos nada a dar enquanto não recebemos dele. Depois que recebemos dele, nós temos muito a dar. E é por isso que Deus nos fala que nós temos uma vida abundante. Não é uma vida pequena, miserável, sempre faltando alguma coisa. Não. Deus nos chama para uma vida abundante, aquele copo que está sempre transbordando, a água caindo e sempre transbordando. Para quê? Para que isto, tudo que esteja sobrando em nós, amor, graça, perdão, misericórdia,
tudo que recebemos demais de Deus, a gente possa repartir, distribuir, abençoar, influenciar vidas. Eu acho tremendo esse texto, porque Deus poderia fazer tudo isso sozinho. Deus poderia salvar a humanidade sem precisar da igreja dele. Ou não? Cremos num Deus soberano, ele poderia fazer isso. Mas ele nos chama para participar da sua grande missão. A missão de Deus é restaurar a humanidade, reconciliar o homem com ele. E ele nos chama, a igreja dele, para fazer parte disso. E aí ele fala, eu vou te ajudar, querido. E aí com essa força que eu vou te dar, você ajuda o seu próximo. Com a ajuda que eu te der, você ajuda o outro. E aí depois que ele estiver forte, ele vai ajudar o outro. E aí depois aquele forte vai ajudar o outro. E aí talvez depois você vai cair, vai ter uma fraqueza, alguém vai vir te ajudar. E nós então vamos nos completando, nos complementando. Olha que coisa linda. Isso é fantástico. E isso me faz lembrar uma terceira metáfora que a Bíblia nos revela. Nós estamos então por este mundo exalando o bom perfume de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Olha que coisa linda quando Deus nos compara a este perfume sendo exalado. Porque enquanto nós estamos indo, o cheiro de Cristo vai ficando pelos ambientes aonde nós vamos passando. Isso é uma coisa poderosa, porque nos dá sentido da influência que nós temos nos outros. Então, quando nós passamos amando as pessoas, né? Quando nós passamos com o Zezão lá, distribuindo alimentos, distribuindo abraços, talvez um abraço, um beijo, um olhar, uma oração, uma pergunta, como você está, meu irmão? Posso te ajudar? Isso é transformador na vida de alguém que está carente por aquilo. Quando nós entendemos que o nosso papel realmente é abençoar as pessoas à nossa volta, levando este bom perfume de Cristo, nós então vemos como Deus nos faz importantes no reino dele. Isso também nos leva a entendermos que nós somos mensageiros desta grande palavra. Nós somos mensageiros deste grande amor. Jesus fala sobre isso e João relata no seu evangelho, no capítulo 13. Eu lhes dou este novo mandamento. O que será que Jesus iria falar? Será que é uma nova lei de Moisés? Será que é alguma coisa que vai nos limitar? Será que é algo que vai nos restringir? Será que a lei vai vir a nos mostrar ou nos inibir? Que lei é esta que Cristo traria? Ele fala, eu vou trazer uma nova lei, mas a lei de Moisés já era tão grande, tão extensa, tão ampla. Precisava de uma nova lei? E aí ele diz, a nova lei que eu tenho para vocês é esta. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos, de novo, todos saberão que vocês são meus discípulos. Este bom perfume de Cristo que nos leva a exalar esse cheiro agradável do amor de Deus pelas pessoas, é esta linda mensagem que nós temos. Eu não vivo mais só para mim. Eu não vivo mais só para acumular bens.
Eu não vivo mais só pensando em juntar dinheiro. Eu não vivo mais só pensando no bem-estar da minha família. Eu tinha uma avó, já falecida, que ela dizia: olha, aos de casa tudo, aos de fora nada. Se te dá, você pega. Se tirar, você grita. E era aquela visão antiga, gente. Pessoas que passaram muita necessidade, pessoas que foram muito humilhadas. Então aprendeu na loucura da vida a se defender. Mas Cristo nos chama para algo muito maior. Deus nos chama para algo muito mais profundo. Deus nos chama para não nos preocupar apenas com você, com seu filho, com a sua família, mas também com a nossa grande família de Cristo. E a repartir em vez de acumular, e a dividir em vez de só guardar, porque a matemática de Deus é exatamente o contrário. Quanto mais nós damos, quanto mais nós repartimos, quanto mais nós distribuímos, mais nós recebemos dele. E quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente acumula, quanto mais a gente reserva, menos a gente tem. E mais vazios nós somos. Esta próxima metáfora nos diz que esta mensagem que nós temos é uma carta viva, escrita pelo próprio Deus em nossos corações. Olha a importância que nós temos diante da humanidade. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem que a sua vida tem passado? É uma reflexão para nós. Estou caminhando para fechar. Eu queria falar também que Deus nos chama para sermos seus embaixadores neste mundo. Somos embaixadores de Cristo, como de Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus nos chama para ser sal, para ser luz, para exalar o seu perfume, para levarmos sua mensagem como uma carta escrita e poderosa por Deus e viva em nossos corações, como representantes do seu reino, embaixadores do seu amor. Eu finalizo com esse texto de incentivo. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Vamos fechar os olhos. Deus amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por nos ensinar o valor de repartir. Obrigado porque nós temos recebido tanto do Senhor e não podemos guardar isso conosco. Agora nós precisamos andar e caminhar por este mundo, representando o teu reino, ajudando os outros a crescerem, ajudando os outros a curarem as suas feridas, assim como o Senhor curou as nossas. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos capacita e nos faz espirituais para a sua grande missão. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.